Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições do Madeira. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa videoconferência remotamente, começando pelo ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio, estou somente eu, Luiz Guilhom. Boa tarde. Ok, obrigado. Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Pelo Semadem estamos Márcio Moraes e eu, Marcelo Cerucci. Ok. Acre. Boa tarde a todos. Aqui é Vera Reis, sala de situação. Aqui é o Júlio César, sala de situação. Ok, obrigado. Nós temos Rondônia, Sedã de Rondônia. Sedã de Rondônia, Fábio, sala de situação, só com som. Ok. Santo Antônio Energia. Joaquim, boa tarde. Dimas Maintinger com Sérgio Taíde e Edivaldo. Ok, obrigado. Giral. Boa tarde a todos. Estou eu, Pedro do Trindade, diretor de engenharia Marco Buco e o técnico de zoologia de Hever Silva. Ok, obrigado. CPRM, Arthur. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui é Arthur Marcos, da CPRM. MME. O Fernando Gifone aqui comigo também participando hoje. Ok, obrigado. Bom, então as pessoas que estão conectadas, nós já testamos o som, agora vamos para as pessoas que estão aqui na sala. ANEL. Luiz Gustavo Baena, da fiscalização da ANEL. Boa tarde, sou Felipe do DENIT, da diretoria executiva. Ok, obrigado. Leonor, Agência Nacional de Águas. Patrick, Agência Nacional de Águas. Joaquim Gondim, Agência Nacional de Águas. Ney Maranhão, Agência Nacional de Águas. Diego, Ana. Antônio Augusto, Ana. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Vinícius Roman, Ana. Melquisedeque, Ana. A sistemática dessa reunião vai ser muito próxima das que nós já fizemos. A primeira parte tem uma apresentação do Semadem, onde fala das condições meteorológicas verificadas nos últimos dias e as previsões futuras. Nós temos, na sequência, uma discussão também com o ONS sobre a questão da coordenação da operação das usinas. E depois, como nós tínhamos combinado, nós vamos fazer uma avaliação da situação que transcorreu durante esses poucos meses, de situação que nós chamamos de sala de crise do Madeira. Então, vamos dar oportunidade a todos poderem falar. Hoje, devido a esse quase fechamento que pode ser que aconteça hoje, tem também aqui na presença de um diretor da ANA, doutor responsável por nossa área, que é o doutor Ney Maranhão, que depois vai, ao final da reunião, ele vai fechar a reunião e tentar ver os próximos passos. Aqui na mesa também se incorporou ainda a Casa Civil. A Casa Civil, se quiser dar o seu alô. Alex Araújo, da Casa Civil da Presidência da República. Ok. Bom, então, Semadem, se você pudesse iniciar a apresentação, nós vamos botar em tela. Muito obrigado, Joaquim.
podemos ir na próxima figura, primeira na verdade, lembrando que na semana passada nós tínhamos uma previsão de uma chuva acima da média, né? Por isso foi marcada essa reunião. E essa chuva de fato ocorreu, foi entre quinta e sexta-feira, conforme estava previsto. Vemos no mapa da esquerda, né, uma área aí em verde, azul, uma chuva relativamente concentrada, porém relativamente intensa também. E isso se reflete no mapa da direita, em uma área azul, que significa chuva acima da média. Embora dá para ver que foi relativamente pontual, né? Afetou a parte central, centro-oeste da bacia, não foi a bacia como um todo, mas podemos ver na próxima figura já que foi dentro dos valores esperados. Esse gráfico mostra duas curvas. A curva vermelha é o que foi previsto pelo modelo, em particular, isso é uma previsão de 10 dias atrás, né? Ou seja, contado a partir do dia 6 de abril, o modelo estava prevendo 64 milímetros, foi praticamente exatamente isso que foi observado, e dá para ver claramente aí na figura, entre o dia 13 e 14, como houve um aumento da precipitação, conforme estava previsto, e o modelo, de fato, suavizou um pouco a evolução. O modelo suavizou um pouco essa evolução da curva, mas em termos quantitativos foi muito bom. Então foi uma previsão muito boa, né? Uma previsão muito boa, foi, digamos, ocorreu da forma que era esperada. Então vamos ver como que a gente segue daqui para frente. A próxima figura é a previsão agora de hoje para os próximos 7 dias. Na verdade, aqui em todo o Brasil está destacado na elipse a região da Bolívia, Peru, enfim, a região da bacia. Vemos que não tem muita precipitação de fato prevista, os volumes maiores estão na parte norte, parte oeste, como normalmente ocorre, mas é um volume comparativamente menor que nas semanas anteriores. Vemos que a chuva vai começando a se restringir cada vez mais ao extremo norte do Brasil, parte central está entrando na sua estação seca, estamos já na transição seca, então não temos grandes volumes previstos. Na próxima figura está o detalhe, agora sim, da previsão para a Bacia do Madeira. À esquerda está acima a previsão para os próximos 7 dias, seria um zoom apenas do mapa anterior, e na parte de baixo temos o total acumulado previsto para os próximos 15 dias. De novo, a previsão de chuva ainda, mais na porção norte da bacia, mas podemos ver na figura do lado que a evolução temporal das precipitações, que são chuvas, embora não desprezíveis, também não particularmente abundantes. Então, por exemplo, esses números indicam o acumulado do modelo para os próximos 3, 7, 10 e 15 dias. Então, para 10 dias, por exemplo, o modelo está indicando 39 milímetros. Isso é basicamente metade do que foi observado nos últimos dias, o que estava previsto há 10 dias atrás. Nós vimos no gráfico anterior que foi 64 e agora está prevendo 39. Então, digamos, em termos de precipitação, o que nós temos pela frente para as 2 próximas semanas é menos intenso, bem menos intenso do que nós observamos nos últimos dias, nas últimas semanas. Para encerrar a minha parte meteorológica, nós temos na próxima figura 2 mapas que indicam a previsão agora da anomalia de precipitação, ou seja, esse volume, o que representa em comparação com a média histórica. Para a primeira semana, então vemos que a região aí da Bolívia está numa cor entre branca e ligeiramente marrom, ou seja, basicamente normal, um pouquinho para baixo da média. E já para a segunda semana, estamos falando já do 25 de abril ao 1º de maio, quando a estação chuvosa está claramente já declinando, mesmo com a estação chuvosa declinando em comparação com a média histórica, que já é menor, o modelo está indicando chuva abaixo dessa média. Então, portanto, nas próximas 2 semanas, não tem previsão de nenhuma precipitação muito abundante. Então, isso da minha parte, vou passar a palavra rapidamente para o Márcio. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos agora começar a parte hidrológica, né, das previsões hidrológicas, ou seja, transformar as informações de previsão de precipitação nas vazões ali nos principais pontos do Rio Madeira, né? Pode ir para a próxima figura, por favor? Aí é só para
dar um complemento do que o Marcelo falou, né, que a chuva a previsão de chuva acumulada para os próximos 10 dias, né, pelo ICMWF. A gente vê que está mais para o norte da América do Sul toda, né, a chuva se concentrando ali. Então, pouca chuva na bacia do Madeira. Pode ir para a próxima. Aí a gente já vê as previsões, tanto do ICMWF como o GFS, né, a precipitação média na bacia. E a gente vê que os dois modelos estão bem coincidentes e dando uma chuva média na bacia bem baixa, né, por volta de 6 milímetros, aí para os próximos, num pico de 6 milímetros no dia 21 e 24 ali, esse pico de 6 milímetros. Aí na próxima figura, que será o acumulado, né, comparativo do acumulado, também já o Marcelo mostrou, né, que temos uma chuva por volta de 40 milímetros de acumulado até o dia 27, está mostrando essa figura. Agora vamos para a próxima figura ver as vazões previstas pelo modelo MHD, acoplado lá com o ICMWF, ou seja, usando a precipitação do ICMWF, e estamos vendo aí que nos próximos dias, ali em Guajará-Mirim, a vazão vai, praticamente lá para o dia 26, 27, já vai sair daquela cota dos 16.800 por ali, né? Então estamos na parte de descida da diminuição nas vazões ali em Guajará-Mirim. Na próxima figura a gente vê o GFS, mostrando a mesma coisa, né, que teremos a diminuição nas vazões ali de Guajará. Agora vamos para a próxima figura, que é no jusante do Beni. Temos aí uma descida também, ou seja, diminuição nas vazões. Estamos hoje em 32 mil e pouquinho. E vamos baixar aí lá para o dia para 28, 29 mil para o final dos 10 dias aí à frente. O GFS vai mostrar a mesma coisa, pode ir para o próximo. Também os dois modelos estão bem ajustados, mostrando a mesma previsão, né? Tanto por volta dos 28 mil, 29 mil, ali no 26, 27. Agora lá em Porto Velho, que é a próxima figura, já vai passar, ou seja, lá para o dia 25, 26, ali já, né, aquela cota de alerta, né, de atenção, quer dizer, já vai deixar de existir ali em Porto Velho, que a diminuição da vazão vai causar essa saída dessa cota de atenção, né, no ICMWF. E na próxima, o GFS, mostrando que também a gente vai sair até da cota de atenção. Então era isso que tinha para mostrar. Obrigado. Ok. Eu vou dar oportunidade a alguma consideração sobre a apresentação do CEMADEM. Alguém tem alguma dúvida ou questionamento sobre a apresentação do CEMADEM? Bom, o que ele botou de maneira clara é que nos próximos dias há uma perspectiva de diminuição, né, das chuvas e, consequentemente, das vazões. ONS, você poderia fazer a apresentação agora? Sim, doutor Joaquim. Boa tarde. Vamos dar início aí. Pode passar para a transparência número 2. Basicamente, estamos apresentando o que a gente já enviou no nosso informe diário. Então, em primeiro lugar, apresentamos esse diagrama, onde a gente dá conta de que as vazões se situam em recessão, e para algumas bacias elas se mantêm tão somente porque houve um episódio de precipitação lá no sábado, né? Andou chovendo ali no Guajará-Mirim e tal, então ali Príncipe da Beira, Guajará-Mirim e até Jusante do Rio Beni estão mais estáveis, mas nas demais bacias as vazões já estão em plena recessão. Na estaca 791, a folga em relação à BR-364 é de 85 centímetros e em Jaci Vila 1,48 metros. Então estamos com folgas bastante elevadas e as vazões entrando em recessão. Significa que estamos com tudo sob controle. Em Porto Velho, as vazões médias do dia de ontem, né, esse boletim ele reflete exatamente as informações do dia de ontem. Então, na média, alcançaram 37.674 metros cúbicos por segundo, em plena recessão. Próximo.
No slide número 3, a gente apresenta as tabelas, então a gente pode confirmar aí a questão da recessão nas vazões e nos níveis principais, né? A gente observa que as vazões estão em plena recessão e as usinas Giral operou no dia de ontem, fechou na cota 88,99, praticamente 89, né? Com uma vazão afluente de 32.655 e as efluentes 32.391. Dando assim, um rebaixamento de mais de 1 metro, né, em relação à cota máxima. Santo Antônio está operando na cota 70,50, só que ontem fechou na 70,51, com uma afluência de 35.524 metros por segundo, e com a operação a fio d'água na tentativa de manter aí em torno da cota 70,50. Então, embaixo, as previsões de vazão, né, as vazões observadas no último dia, as previsões para os próximos 5 dias. Jusante do Rio Bene ontem fechou com uma média de 32.118. A previsão para hoje é 32.500, 32.900, 32.600, aí começa a cair de novo. 32.200, 31.800. Então, ela se eleva no dia de hoje, no dia de amanhã, e depois entra em recessão. Essa elevação é reflexo ainda da chuva lá do Guajará-Mirim, que ainda tem seu efeito sobre o posto de Jusante do Rio Bene. A folga na estaca 791, que está em 85 centímetros, hoje deverá fechar o dia com 79 centímetros, amanhã 68, depois 62, 61 no 4º e no 5º dia à frente. Então, até dia 22 vai chegar em 61, mas com as vazões em recessão, isso significa que a situação está sob controle. Em geral, a afluência que ontem fechou em 32.655, previsão para hoje 32.800, 33.200 para amanhã, 33.600 ainda para depois de amanhã, reflexo exatamente desse pequeno repiquezinho devido à chuva, né, ocorrida lá no Guajará-Mirim, e depois no 4º dia já cai para 32.970, depois 32.570, no 5º dia à frente. O nível de montante, que está quase que na 89, né, vai passar para 89,19 no dia de hoje, 89,20 no dia de amanhã, depois da manhã mantém na 89,20, depois 89,30 e no 5º dia à frente vai operar na 89,40. Já está recuperando então o armazenamento que normalmente opera na cota 90, né? Então ele está voltando a recuperar e com isso está voltando a encher o reservatório. Jaci Vila, que hoje está com uma folga de 1,48 m, para hoje seria 1,54 m, amanhã 1,53 m, depois 1,51 m, 1,49 m, no 4º e 5º dia à frente. São folgas bastante razoáveis. Santo Antônio, que ontem fechou com uma média de 35.524, para hoje a previsão é 35.300, amanhã 35.400, depois 35.600, 35.700, ainda reflexo desse repiquezinho da chuva de sábado lá em Guajará-Mirim, e aí agora, no 5º dia à frente, 37.700 já se estabiliza e provavelmente no 6º dia começa a cair novamente. A cota de operação, que ontem fechou na 70,51, a previsão para os 5 dias à frente é de fechar na cota 70,50 metros. Próximo slide, que é o slide número 4, temos aí o gráfico, né, das vazões afluentes e defluentes para Santo Antônio. Então observamos nada mais, nada menos do que a gente já acabou de mostrar na tabela. Uma estabilização, uma operação a fio d'água na cota 70,50 e as vazões dão aquela subidinha devido àquele repique da chuva em Guajará-Mirim e depois começam a cair novamente. Próximo slide seriam as vazões afluentes a Santo Antônio e sua comparação com os últimos anos de história. Então observe que a gente tem aí em laranja contínuo a previsão para os próximos 5 dias e em preto seria a vazão observada agora, no ano 2018, afluente a Santo Antônio.
A gente observa aí que estamos ainda acima da vazão do ano 2015, mas ela já está mais ou menos encostando na vazão que se observou naquele ano 2015. Claro que no ano 2015 a gente observa que lá para maio, meados de maio, volta a ter um repiquezinho, uma subida, depois é que entra em recessão definitiva. A gente não sabe como é que vai ser esse ano, a gente vai estar monitorando. Caso haja necessidade, a gente sempre está em contato. Esse último dia à frente, que é o 5º dia, né, dia 22, a vazão prevista de afluência para Santo Antônio é 35.700. Depois já entra em recessão, conforme a gente viu nas vazões do aproveitamento montante dos postos. Observem que isso tudo está muito acima dos anos 2016 e 2017, foram anos mais tranquilos. Próximo slide, slide número 5, né? Não, 6, perdão. São as vazões observadas em azul e previstas em vermelho para Jusante do Rio Bene. Tem essa subidinha só nos 2 primeiros dias e depois já entra em plena recessão. Em geral, tem uma defasagem de um dia, basicamente, de Jusante do Rio Bene para Giral. Então, a subida é nos 3 dias que se seguem, hoje, amanhã e depois, e no 4º e 5º dia já cai novamente a vazão. Observem aí uma operação na tentativa de recuperação de nível, ou seja, passando aí dos 88,99 no dia de ontem para 89,40 no 5º dia à frente, que é o dia 22. Próximo slide, slide número 7, seriam as folgas em relação à BR-364. A gente observa aí que Santo Antônio está com uma folga bastante elevada, né, de quase 1,5 m, né, 1,49 m para o 5º dia à frente. E como Giral está recuperando esse armazenamento do reservatório, essa folga acaba diminuindo um pouquinho. Então, mas mesmo assim, no 5º dia à frente, nós teremos 61 centímetros, que dá acima dos 50, que foi um limite que foi colocado antes. Então, era isso que eu tinha apresentado. Me coloco aí à disposição dos senhores para qualquer dúvida ou comentário. Muito obrigado. Ok. Durante a apresentação de vocês, entraram algumas pessoas. Entrou a CPRM Porto Velho, né? Se quiser testar o áudio agora, porque vocês estavam com o áudio, a gente teve que fechar o áudio de vocês, porque vocês estavam com o áudio aberto. Agora pode falar agora. Aqui na CPRM de Porto Velho hoje temos mais pessoas. Eu sou a Joana, representando a CPRM. As três e curso. Nós estamos participando. Petron FRS, da Canael, Defesa Civil do município de Porto Velho. Osmar Caragil. Ok. Só lembrando para desligar o microfone quando não estiver falando. Mas vocês conseguiram pegar as apresentações? Pegaram? Eu não vi meu e-mail, gente. Não, pelo e-mail? Pegou. Sim. Não, mas diga assim, vocês quando entraram, estavam em que parte da apresentação? Já no OMS? Isso. Ok. Quando a gente conseguiu conectar aqui, que estava caindo a conexão, estava no meio da apresentação da OMS. E aí, lá nos CIPANs também não conseguiram conectar hoje, chegaram faz 2 minutos. Ok. Eu vou pedir só que vocês são importantes, porque é mais a parte local da ação. Se o Semadem, Celute, se você pudesse fazer um resumo do que você espera para os próximos 15 dias. Ok, Joaquim, basicamente é muito simples, né? E se você quiser, eu posso botar algum slide seu. Tudo bem, rapidamente. Vamos colocar de novo, muito rapidamente. Sim, por favor. Então, nós tínhamos uma preocupação na semana passada com uma precipitação mais intensa que ia ocorrer entre quinta e sexta-feira da semana passada. Essa precipitação ocorreu. Podemos ir logo na primeira figura, certo? Então, próximo, isso. Essa precipitação ocorreu, está aí basicamente no centro da bacia, representou uma anomalia positiva de chuva, né? Chuva acima da MLT. O modelo, na próxima, rapidamente podemos ver que o modelo previu bem, capturou bem em tempo e em quantidade essa chuva,
E agora, para os próximos dias, o que nós temos, podemos pular uma e na outra diretamente da próxima. Isso. O que nós temos, basicamente, é previsão ainda de chuva mais na parte norte da bacia, mas se a gente compararia a curva da direita, para 10 dias, por exemplo, a previsão é metade, basicamente, do que nós tínhamos na semana passada. Então, muito menos precipitação do que na reunião passada, prevista. E na última figura que nós temos a seguir, em termos de anomalia, né, a próxima semana seria de normal para ligeiramente abaixo da média, e na segunda semana é mais para baixo da média. Lembrando que já a média que estamos falando é uma média mais baixa. Então, em resumo, não temos grandes volumes previstos para os próximos dias, são volumes menores em comparação com o que nós prevemos nas últimas semanas. E na sequência, o Márcio mostrou que nos diferentes pontos da bacia, o acoplamento do modelo meteorológico com o modelo hidrológico nos dá como resultado uma redução das bacias nos diferentes pontos. Acho que em todas pode passar rapidamente, né? Guajará-Mirim, Jusante do Beni, Porto Velho, todas as curvas estão dando uma diminuição da vazão para as próximas 2 semanas, basicamente. É isso. Não, é isso. É só para as pessoas que se conectaram, que não viram, era importante essa mensagem que você está passando, que nos próximos, pelo menos 2 semanas, não são esperadas chuvas significativas. Não quer dizer que não aconteça como aconteceu o ano passado, que teve em maio uma certa afluência, um repique, tá? Mas aos próximos 15 dias não tem essa perspectiva, pelo menos de curto prazo. Bom, nós então fizemos depois, na sequência, a apresentação do ONS, que vocês viram também. A parte a destacar da apresentação do ONS é o relativo ao reservatório de Jirau, que começa o seu reenchimento, e a previsão deles é passar para a cota 89,40, e com isso a folga também se reduz, vai para 61 centímetros. Mas Jirau depois vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Na sequência agora, nós temos uma apresentação de Santo Antônio. Então, Santo Antônio está em condição de vocês fazerem a apresentação agora. Ok, Joaquim, boa tarde. Dimas. A apresentação basicamente é para destacar alguns pontos relevantes desse período que nós tivemos da sala de crise, né? Pode passar para outra tela. Bom, o primeiro ponto, Joaquim, é para comentar que durante esse período de cheia de 2018, né, Santo Antônio operou na cota 70,50 a fio d'água, né? Nós não tivemos necessidade de usar aquela situação da regra operativa, que era rebaixar o reservatório, né, para vazões acima de 47 mil. Então, ou seja, a vazão máxima observada em Santo Antônio durante esse período foi de 41.600 metros cúbicos, que ocorreu no dia 1º de abril. E o valor observado na telemétrica da ANA lá em Porto Velho, nesse mesmo dia, foi 41.350. Então, foi uma situação para nós bastante tranquila, né? Para essas vazões. Logicamente, agora nós podemos falar dessa forma, tendo em vista que essa vazão não ultrapassou esses limites. Em relação à preocupação também no que se refere à BR-364, nós tivemos a situação da menor folga, ocorreu também para essa, logicamente, para essa máxima vazão, e foi de 87 centímetros. Né? Então, também, para nós, esse ponto é o ponto que nós temos a maior influência, né? E está localizado no distrito de Jaci-Paraná, no quilômetro 799. Então, ou seja, também em relação à BR, foi uma situação bastante tranquila no que se refere à interferência com o reservatório da usina Santo Antônio. Pode passar para a próxima tela. Em relação à sala de crise, o que a gente poderia enfatizar, né, como destaque,
de todo esse trabalho coordenado com a ANA. A importância do compartilhamento das informações, principalmente no que se refere à BR-364, no que se refere a antecipar ações, né? Toda essa troca de informação no que se refere a previsões de vazão que estava ocorrendo, sem dúvida, nos proporcionava a antecipação de decisões e ações que, sem dúvida, nos garantiu que esse período que nós tivemos de maior vazão fosse bem administrado, né? Também a questão do esclarecimento aos canais de comunicação, né, das diversas entidades, isso também, sem dúvida, importante, foi importante na administração desse período de cheia. A questão, como eu falei, da disponibilização de dados, no caso da Santo Antônio, os dados que nós temos de monitoramento também, além de disponibilizá-los, nós também pudermos, nessa interação, checar, né, se as nossas previsões estavam de acordo com aquilo que também os outros agentes, no caso o ONS, também geral estava prevendo. Isso se confirmou para nós também. Isso foi um ponto importante, né, que foi mais uma constatação que as nossas previsões estão com uma boa assertividade. E por parte do ONS, seria importante destacar também todo o trabalho de coordenação que ele fez com os dois empreendimentos, no que se refere principalmente à definição da regra operativa, né, e o acompanhamento e as reuniões semanais que era coordenado pelo ONS, envolvendo os dois empreendedores, no caso Santo Antônio e Girau. Então, basicamente, Joaquim, o que a gente destacaria desse período seria isso, e só na última tela eu coloquei aí também como informação. Agora, Santo Antônio, ela tem um cronograma de início do alteamento da BR-364, aquilo que nós acordamos com a ANA, é um alteamento num trecho de 2,8 quilômetros, né? E a obra deve se iniciar agora no início de junho de 2018. Então, essas seriam as informações para compartilhar com vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição. Ok, muito obrigado pelo resumo que você fez das avaliações sobre a situação que vocês presenciaram, né? Eu passo agora a Girau a oportunidade de comentar também a operação do período, né? A perspectiva futura e a operação do período. Se vocês puderem comentar agora também, essa é uma oportunidade boa. Obrigado, Joaquim. Antes de fazer alguns comparativos, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Porque por trás da gente que aparece aqui na tela tem tantos parceiros, né? Tantos colaboradores, né? E que às vezes a gente nem imagina, né, quantas pessoas estão envolvidas dentro desse trabalho todo. Então, primeiramente, o pessoal do CEMADEM, né? O pessoal do CEMADEM que operou aí o nosso modelo chuva-vazão, o MHD, né? Foi desenvolvido aí dentro daquele acordo de cooperação técnica entre a SBR e o CEMADEM, e também que realizou, né, as previsões apresentou, né, as previsões de chuvas realizadas pelo Centro Europeu, aquela sopinha de letra, né, o SMWF, né, que também foram disponibilizadas pela SBR para o CEMADEM. A nossa intenção é renovar esse acordo, tá, de cooperação técnica. Eu já andei conversando até com o pessoal do CEMADEM. Esse acordo está em vias de expiração, né, mas é nosso interesse dar continuidade, manter o modelo atualizado, tentar melhorar também. A gente anotou aí algumas críticas ao modelo, a gente tentar melhorar, enfim, dar continuidade a esse trabalho, né? O ONS também bom destacar, né, o papel exemplar que o ONS desempenhou nessa tarefa diária de capturar dados, informações, tratar esses dados, divulgar os valores de nível d'água, as vazões previstas, as chuvas, enfim. E como o pessoal aí de Santo Antônio
lembrou bem, né, também as reuniões que foram realizadas, extra-reuniões da sala de crise, né, foram várias reuniões mantidas, coordenadas pelo ONS, e participou o pessoal da SBR, participou o pessoal da Santo Antônio Energia. Isso possibilitou troca de informações, dirimir dúvidas e várias outras ações, né, diretrizes que foram discutidas e decisões tomadas. E também gostaria de agradecer ao pessoal do Grupo Construserve. O Grupo Construserve é nosso parceiro nas atividades de hidrometria, né? Então, não é tarefa simples, todos devem imaginar, operar e manter estações hidrométricas aqui na Amazônia, aqui na região do Madeira, região de fronteira, de garimpo, de uma série de problemas. E o Grupo Construserve sempre atuou de forma assim, bem rápida, com destaque lá para o posto que existe lá no Rio Madre de Deus, no Peru, o posto Amaru-Maiú. Para vocês terem uma ideia, esse posto dista aqui da usina cerca de 900 quilômetros. Né? E, como outros rios, traz muito sedimento, então, volta e meia, tínhamos problemas nas observações de nível d'água. O Grupo Construserve sempre estava fazendo viagens repetidamente, fazendo as devidas manutenções para que não deixasse de operar essa importante estação. Por último, eu queria agradecer também a própria SBR, né, que nos deu essa oportunidade, nessa honra de participar aqui com vocês dessas salas de crise. Bom, enfim, feitos esses agradecimentos, eu gostaria de registrar que houve uma operação realmente criteriosa do reservatório da usina Jirau. Ela foi fundamentada em previsões de vazões precisas e ela foi exitosa na proteção da rodovia BR-364, que é o nosso principal objetivo. Isso, registre-se também, sem provocar qualquer impacto negativo, tanto a montantes como a jusante. A exemplo, aliás, do que ocorreu na cheia de 2015, que muito se assemelhou, inclusive, à cheia atual. Então, a propósito disso, eu vou pedir aqui ao Diever Silva, nosso colega, para fazer algumas comparações numéricas desses dois eventos. Por favor, Diever. Boa tarde a todos. A fim de curiosidade, o pico em 2015, no JRB, no Janti Rubeni, foi de 38.198 metros cúbicos. E em 2018 foi de 38.260. O defluxo fluvial médio de 2015 e 2018 praticamente estão iguais. No ano de 2015, o HE Geral fez um deflacionamento de 38 dias. E em 2018 foi de 32 dias. Até aqui, né? Até hoje, dia 18 de abril. Os valores máximos. Os valores máximos foi de 2015 até a cota 87,73 e 2018 até a cota 88,50. Bem, era isso então. Obrigado. Ok. Obrigado pela consideração. Eu vou passar para o estado do Acre. Acre, que iniciou conosco essa discussão sobre a necessidade de ter sala de crise e tudo mais. Então, essa é uma oportunidade agora de vocês poderem fazer alguma avaliação mais profunda sobre isso. Boa tarde a todos. Doutor Joaquim, antes de tecer alguns comentários técnicos, eu gostaria de agradecer o pronto atendimento dado pela Agência Nacional de Águas, a nossa vice-governadora, doutora Nazaré, que os acionou tão logo nós observamos que alguns valores na área de influência de Jirau estavam muito próximos, em alguns casos até superior ao ano de 2014, que foi o ano que manteve o Acre isolado do sul do país. Prontamente fomos atendidos e a Casa Civil também prontamente nos convidou a apresentar nossas preocupações.
O que nós gostaríamos agora de agradecer também o funcionamento dessa sala de crise, porque ela trouxe segurança, principalmente para os nossos empresários, que têm a responsabilidade de manter o funcionamento do abastecimento do Estado em termos de alimentação, em termos de medicamentos e outros bens necessários à manutenção da população acreana. Gostaríamos de dizer que essa estratégia e essa metodologia adotada pela ANA é uma das melhores estratégias que nós acompanhamos até o momento para gestão de risco nessas circunstâncias que nós vivenciamos, até porque com a estrutura que a sala de situação dos estados tem hoje, nós não precisamos despender recursos para deslocamento e busca das informações. Gostaria de agradecer aí o apoio técnico do CEMADEM, CPRM, principalmente CPRM de Porto Velho, que além de estar na sala de situação, manda continuamente os boletins ordinários e extraordinários durante todo o período de seca, não só para o Madeira, como também para o Acre. A equipe do CIPAM, que trabalha junto conosco, independentemente da sala de crise também, mas sempre atuante, sempre nos dando o respaldo técnico necessário para os nossos trabalhos. A nossa população ficou tranquila, eu acho que nós conseguimos acompanhar o processo com muita serenidade, muito profissionalismo e responsabilidade técnica por parte de todos aqueles que participaram do processo. E gostaríamos de alertar que a necessidade de que a mesma metodologia adotada no momento, ela seja adotada em outras situações de crise no Estado. Nós temos outros rios que passam por situações semelhantes, como o Juruá e até mesmo o Rio Acre. Eu acredito que é importante ter uma metodologia similar para esses casos, mas no caso do Madeira, eu sinto que todo ano, até que esse alteamento definitivo seja concluído, todo ano nós vamos precisar nos reunir, elaborar propostas de planos de contingência e trabalhar de forma integrada para dar tranquilidade a toda a população envolvida no processo, seja em Porto Velho, seja no Acre, ou em qualquer outra área afetada. Gostaria de parabenizar a ANA e agradecer muito pela atenção dada ao Estado do Acre. Ok, muito obrigado. A SEDAM de Rondônia, se pudesse, nesse momento. Doutor Joaquim, o que a gente destaca, né, nesse período que a gente viu, além da integração que integrou mais os órgãos que eram parceiros, né, como CPRM, ANA e outros, no caso o nivelamento da informação, né, também esses parceiros a gente sempre agradece pelos boletins que sempre enviam, CPRM, CIPAM, né, e também pela coordenação dessa sala de crise, que foi bastante lúcida quando vai fazer suas intervenções para que as reuniões rendam, né, ou tomem o direcionamento a que elas se propõem a tomar. Isso foi, eu acho, muito importante, porque deu rendimento a cada encontro que a gente fez, né, e está aí que saiu as decisões. E aí a gente destaca esse nivelamento de informação, né, tanto a nível de previsões, a nível de informações dos órgãos parceiros, também e é isso que a gente tem a deixar. Acho um fator muito positivo, eu acho que deve continuar nos próximos anos. Ok, muito obrigado. Eu vou dar oportunidade agora ao ONS a comentar sobre a situação de uma forma mais ampla, né? Bom, Joaquim, realmente
A gente gostaria de parabenizar aí pela condução dessa sala de situação, né? Saber que é muito importante para nós, sabemos que a gente pode contar com o estabelecimento dessas salas de situação, tanto na bacia do Madeira, quanto no São Francisco, no Paraíba do Sul, enfim, em todas as necessidades do nosso Brasil, né? Sempre que necessário, a ANA consegue estabelecer uma sala de situação e imediatamente a gente consegue, então, tomar conhecimento do outro lado, né? Porque a gente fica muito, cada um no seu nicho, né? O Semadense cuidando de previsão de precipitação, o INS cuidando de previsão de vazão, operando as usinas e tal, e ele acaba não tendo uma visão sobre os outros setores de uso da água, né? E essa congregação que a ANA faz, e a forma como conduz com maestria essa sala de situação, vocês realmente estão de parabéns. É uma segurança muito grande, isso traz uma segurança muito grande para nós, em termos da gente poder estar operando e sabendo que estamos operando da forma adequada, atendendo aos usos múltiplos, que é o nosso foco principal, porque as nossas bacias, ultimamente com essa questão de crise, né, elas não atendem mais essa questão energética. A questão energética fica num segundo plano, às vezes até num terceiro plano. O primeiro plano é o uso múltiplo da água, e muitas vezes a gente tem que atender a usuários de abastecimento e tal, que pela lei são realmente prioritários. Então, é importante, primeiro, por você tomar conhecimento, os setores tomarem conhecimento uns dos outros, né? Pelo nivelamento, né? Essa questão de você ter um informe, um boletim, uma coisa, é muito importante que a informação circule, e a ANA faz esse meio de campo, de poder receber os boletins e disparar para todo mundo, para que todo mundo fique nivelado. Acho isso muito importante, isso agrega valor ao nosso trabalho e nos dá forças para seguir em frente. Sobre o ponto de vista hidrológico, a gente observa exatamente mais ou menos como a SBR falou ali. A gente passou por um ano onde a gente, conforme o pessoal do Acre aí falou, a gente bateu na trave da situação hidrológica do ano 2014, né, que foi o ano que o Acre ficou lá isolado, e a gente, apesar de ter batido na trave ali do ano 2014, a gente depois continuou, a série hidrológica acompanhou mais ou menos, né, em média, as características do ano 2015 em termos de valores máximos de vazão, valores médios e tal, está mais ou menos próximo ao ano 2015, que não foi o pior ano, mas que a gente tem que sempre ter um cuidado, porque você vê que o próprio ano 2015 depois tem um repique. Então, a gente sabe que, se essa for a última reunião, a gente sabe que a qualquer momento a ANA pode novamente estabelecer essa sala de situação, reavivar, né, essa sala de situação, e a gente voltará novamente a fazer previsões, a fazer simulações, enfim, a tomar decisões em conjunto. Então, de parabéns, então. A gente espera que realmente, a partir de agora, pelo que a gente está olhando um pouco mais à frente, com vários modelos aí de precipitação, e inclusive olhando o modelo climático para outros meses à frente, a gente vê que parece que as coisas agora estão sob controle e a tendência é realmente entrar num esquema de recessão, num período um pouco mais seco, onde esses problemas vão ser amenizados. A gente torce muito para que as obras realmente sejam feitas, né? Que a gente tenha que ter sido vivenciado o último ano, né? De necessidade de rebaixamento. A gente espera que ano que vem não precise se fazer rebaixamento, se houver uma vazão extraordinária, que a gente realmente não precise, porque já foi feita a obra de alteamento e a gente já está com uma situação um pouco mais de conforto. Eu acho que é só isso que eu tinha a falar. Agradeço a todos aí pela colaboração, pela compreensão e desculpe nossas falhas. Ok, obrigado pelas palavras. Eu vou passar primeiro para a CPRM de Porto Velho, que tem um grupo de pessoas que estão em Porto Velho, né? Então, se organizem aí e de tal maneira que vocês podem comentar cada um que assim desejar, né? Então, CPRM de Porto Velho, se vocês pudessem coordenar aí
E se alguém tiver interesse de comentar, esse é o momento. Está me ouvindo, Joaquim? Sim, Ana, estou ouvindo e vendo. Primeiro, eu quero pedir desculpas pela ausência na última fala de crise e agradecer esse PRM aqui pelo acolhimento. Nós estamos com problemas na sala de vídeo do Centro e aí o Adami gentilmente abriu as portas aqui para a gente acompanhar essa reunião que, pela fala dos meus antecessores, eu presumo que seja a última dessa etapa da crise. Eu queria parabenizar aí a vocês, a Ana, pela condução do trabalho, reforçar o que os colegas falaram sobre a segurança de todos, para quem mora na região, foi bem diferente a nossa sensibilidade, né, em acompanhar essa cheia, com todos os órgãos que em algum momento podem interferir e trazer essa segurança. Então, quero colocar o PAN à disposição da gente continuar fazendo esse meio de campo, se for possível, em parceria com a Ana e com a CPRM principalmente. Vou passar a palavra aqui para os colegas que estavam presentes. Joana, da CPRM, queria agradecer, até em nome aqui do Arthur, que parece que agora foi ele que teve problema na conexão, que não pode estar presente agora, e falar que foi uma ótima oportunidade para verificar como que cada um trabalha, o que cada um pode melhorar para as próximas cheias que virão. Para nós, especificamente da CPRM, na parte de hidrologia, foi uma oportunidade muito boa para a gente intensificar medições de vazão em algumas estações-chave, como foi Porto Velho, Abunã e Guajará-Mirim, e também um pouco em Príncipe da Beira. E com isso, talvez melhorar a situação, né, do entendimento da dinâmica do rio, da relação cota-descarga, para que no ano que vem a gente possa ter dados mais confiáveis. Agora eu vou passar a palavra para o Adão, que vai falar duas palavrinhas aqui também. Boa tarde, Adão do CPRM de Porto Velho. Eu pedi para a oportunidade de falar umas palavras, não relacionadas diretamente com essa situação, mas de qualquer forma um desdobramento dessa atuação nossa da CPRM aqui em Rondônia. Nós estivemos participando de duas reuniões do IBAMA no dia de ontem e no dia de hoje. Ontem foi com os movimentos sociais relacionados à Vila Jaci Paraná e com a usina Santo Antônio. Hoje foi com os movimentos sociais de Abunã e com a SBR. E um ponto importante que por isso gostaria de destacar é aqui no Santo Antônio, um tweet que foi levantado com muito interesse da nossa parte foi relacionado com o lençol freático. É um estudo que está sendo feito com a participação do PT, no sentido de verificar qual é a influência que o reservatório está trazendo para a Vila Jaci Paraná, onde existe uma série de colocações por moradores relacionados aos efeitos provocados pela usina. Então, uma coisa muito interessante associada com o comportamento do Rio Madeira e as usinas. Quanto à girógrafo no dia de hoje, foi relacionado à revocação ou não da Vila Abunã. Também um tema que despertou bastante interesse e discussão entre as pessoas, e em decorrência também da nossa participação lá, o IBAMA, que está constituído não só por representantes aqui de Rondônia, mas também de Brasília, que está aqui participando dessas reuniões, nos convidaram para participar da etapa de campo amanhã até a Vila do Abunã, passando por Jaci. Eu acho que é um efeito positivo que está tendo em decorrência dessa situação e da participação da CPRM aqui no processo do Rio Madeira. Então, essa informação que eu queria levar até a situação. Obrigado. Temos mais gente para falar. Aqui, vocês estão com a palavra.
Boa tarde, eu me chamo Natanael, estou assistendo aqui a CPD Seguro do município de Porto Velho e só tenho a agradecer a todos da sala. Primeiramente, quem está aqui comigo presente, que são companheiros de guerra de longa data, o pessoal que mexe o pé dentro da poeira, dentro da lama, né? E agradecer também o pessoal do Acre, e no desespero de tudo que poderia ter essa cheia, já que eles fizeram a comparação com 2015, e as informações que a gente tem é que 2015 foi a quinta maior cheia registrada. Então, agradecer ao pessoal do Acre para acompanhar a nossa luta e os demais do corpo técnico que se faz presente agora na nossa sala virtual. E relatar também que o Marcelo, que é o nosso coordenador, ele não teve condições de fazer presente nessas reuniões, porque a nossa cheia começa a 14 metros, né, para a Defesa Civil. Então, a gente está aqui despedindo, mas vocês vão acompanhar de longe e a gente continua aqui o trabalho. Nosso trabalho começa antes e a gente fica até depois, né? Porque é o pessoal que organiza e desorganiza depois, né? Desmobiliza a toda a ação. Eu gostaria que essa sala, visto quanto importante foi, fosse levada para todos os anos, né? Para a gente é de suma importância ter esses dados que vocês trazem para a gente, para estar também tranquilizando a população. Nós sabemos que quando entramos aqui na sala, havia aqui em Porto Velho um alarde de que 2014 está voltando e com força maior e que o mundo ia se acabar aqui. Então, um pouco técnico de vocês nos ajudou a esclarecer, nos dando base teórica para poder conter essas informações que não eram reais, né? Elas tiveram dado um patamar de certo cuidado, de atenção, certo, que não foi informada, mas tudo dentro do controle, né? Dentro do possível. Aqui, nós não passamos do estado de alerta. Aqui em Porto Velho, nós chegamos à secretária da emergência. E é isso. Eu agradeço mais uma vez e esperamos contar com vocês nos próximos anos para nós estar subsidiando com as informações que são bastante importantes para a defesa civil. Ok. Eu queria agradecer a vocês as palavras e vamos passar para as pessoas que estão aqui também ter a oportunidade também de comentar. Eu vou passar para o MME, que está também assistindo por videoconferência. Se vocês pudessem comentar, MME, agora é o momento, tá? Agora, som? Estão me escutando? Então, sim, por favor. Bem, de qualquer maneira, a gente acompanha esse problema aí bem de perto, já há muito tempo, e estamos bastante satisfeitos que a sequência está tomando o rumo, que esse tipo de estado de situação, ela não pode ser permanente, né? A gente tem que buscar a solução, essa questão do alteamento é fundamental, e nós vamos estar acompanhando isso de perto, para que no próximo ano a gente tenha um pouco mais de folga com relação a essa questão da cota aí da estrada, né, que é básico. Uma preocupação que eu tenho é com o segundo ponto, né, ou seja, depois de feito o alteamento, qual seria o impacto de uma cheia excepcional em outros pontos da bacia aí dessa região, para já começar a prevenir e tomar providências antecipadamente, não esperar que aconteça alguma tragédia lá na frente para poder tomar decisões em cima de salva de situação, de emergência e tudo mais. A gente tem que trabalhar mais um pouco na prevenção e menos na correção, né? Imagino que nós estamos realmente superando, tivemos, vamos dizer, sorte, porque 2014 não se repetiu, e vamos trabalhar nesse sentido, ou seja, de prevenção. Não vamos deixar que isso vire tema de outras salas de situação e vamos trabalhar mais, demandar mais aqui o próprio Ministério, demandar a Casa Civil, demandar todo mundo que tem que ser demandado
solicitando preventivamente soluções antecipadas. Era isso que eu tinha para dizer. Parabéns aí para todo mundo, a Ana principalmente, por essa coordenação. A gente tem trabalhado aí também em alguns programas aí com outros ministérios. O pessoal da Casa do Ministério da Integração Nacional tem um programa lá de Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável em cima de projetos hidrelétricos estruturantes, onde nós estamos tentando criar instituições que possam trabalhar de forma, como se fosse essa sala de situação, mas de uma forma permanente, inclusive em fases anteriores aos empreendimentos, para que quando o empreendimento for implementado, esse tipo de problema não seja surpresa, entende? Isso aí nós estamos trabalhando, já fizemos várias reuniões aí com o Ministério da Integração, esse programa onde inclui os 3 níveis de governo, inclui o municipal, o estadual, o federal, inclui as comunidades, inclui todo mundo que que é impactado por programas, por projetos de hidrelétricas principalmente. Nós estamos justamente fazendo um trabalho prévio, de tal forma que nos próximos, que essas experiências que a gente tem tido aí com os grandes projetos hidrelétricos, a gente não tenha surpresas depois do projeto executado, né? Isso está acontecendo e era isso. Ok, muito obrigado pelas palavras. Eu vou passar agora as pessoas que estão aqui na sala, quer dizer, Luiz Gustavo, da ANEEL, se você quiser comentar alguma coisa, esse era um... Colocar que a gente compartilhe o que já foi colocado pelos demais a respeito da importância que essas reuniões tiveram para o acompanhamento da cheia desse ano, parabenizar aí a Ana pela coordenação do trabalho e aproveitar para ressaltar, né, complementar, ressaltando a necessidade do acompanhamento das tratativas, dos esforços que têm sido feitos para implementar as obras definitivas dessa questão, para que essa crise, esse assunto seja ultrapassado e a gente não procure minimizar, pelo menos, o problema ao longo dos anos seguintes. Nessa linha, a ANEEL tem realizado junto à SBR uma reunião mensal para acompanhamento dessas tratativas e dos esforços que a empresa tem adotado para agilizar e realizar finalmente o alteamento da rodovia. Bom, resumidamente é isso. Ok. Lancelot, não sei se você queria comentar aqui rapidamente. É só agradecer a oportunidade de ter participado dessa sala, mais uma vez brilhantemente coordenada por você, pela Ana e a todos que participaram. Muito obrigado. Bom, eu passo para a Defesa Civil para comentar, né? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar aí o trabalho desenvolvido na sala. Esse trabalho foi fundamental aí para que nós pudéssemos aqui no governo federal elaborar o plano de contingência, né? Uma informação qualificada, ela faz a diferença. Então, esperamos aí essas alterações para o próximo ano, né, o alteamento, e colocamos a Defesa Civil mais uma vez à disposição. Ok. Eu vou passar para o Patrick, que é nosso superintendente adjunto aqui na ANA de regulação, para comentar a parte mais regulatória da ANA que participou dessa sala, né? Em primeiro lugar, eu queria ratificar aí todas as manifestações e agradecimentos dos demais participantes da sala. Nós entendemos que a participação de todos, inclusive dos empreendedores, foi fundamental para que a gente pudesse atravessar esse ano aí de cheia sem maiores impactos sobre as cidades e a BR. Lembrar que no início de janeiro, a cheia desse ano tinha uma característica próxima da cheia de 2014 e isso motivou uma movimentação aqui da ANA junto à Casa Civil, com a preocupação da repetição dos eventos de 2014, e se criou essa sala de crise. Mas, felizmente, a cheia de 2018 não
teve uma evolução semelhante a 2014, né? As vazões máximas ficaram bem abaixo daquelas de 2014, em torno aí de 42 mil metros cúbicos por segundo, né? E graças a esse fato não houve impactos maiores sobre a BR, sobre a população do Acre ou sobre cidades afetadas pelos reservatórios. É importante que a gente lembre que as outorgas dos dois empreendimentos, tanto de Jirau como de Santo Antônio, prevêem que os empreendedores são responsáveis por adotar medidas de proteção para as cidades e para a BR. No caso das cidades, para cheias de 50 anos de recorrência, que equivale a uma vazão da ordem de 54 mil metros cúbicos por segundo, e para a BR-364, para uma cheia da ordem de 100 anos de recorrência, que equivale a uma vazão de cerca de 57 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja, as cidades e as estradas devem estar protegidas para vazões, né, acima ou até 54 mil e 57 mil metros cúbicos por segundo. E a cheia que foi observada esse ano chegou da ordem de 42 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja, a vazão observada esse ano foi uma vazão muito inferior às vazões de proteção que deveriam ser garantidas pelos empreendedores. Em outras palavras, se os empreendedores tivessem adotado as medidas de proteção determinadas pela ANA em 2016, não seria necessário ter que se criado essa sala de crise. Não seria necessário ter se adotado essas medidas todas que foram adotadas de forma emergencial por todos os atores, e nós não estaríamos, enfim, tendo a necessidade de ter essa sala, ter todas essas discussões que nós tivemos aqui esse ano. Isso é muito importante que fique claro para todos. E eu queria colocar também uma preocupação que nós aqui na ANA temos com relação à cheia de 2019, porque, pelo que nós percebemos esse ano, já em meados de janeiro, no dia 11 de janeiro de 2018, com vazões baixas da ordem de 28 mil metros cúbicos por segundo, já houve problema na BR-364 e já foi necessário se iniciar o rebaixamento do reservatório de Jirau. E essa vazão é uma vazão muito baixa, uma vazão com recorrência menor do que 2 anos, né? Então, reparem que a estrada deveria estar protegida por uma cheia com recorrência de 100 anos e, no entanto, ela foi afetada por uma vazão com recorrência menor que 2 anos. Ou seja, a estrada está exposta a um risco muito maior do que deveria pelo fato dos empreendedores, e aí, nesse caso especificamente geral, não terem adotado as medidas de proteção que deveriam ter adotado. E, com base nessa constatação, o risco de haver um novo impacto no ano que vem, em 2019, durante a cheia, sobre a estrada, é maior do que 50%. Ou seja, é como se a gente jogasse uma moeda. Se der cara ou coroa, se der cara vai ter impacto, se der coroa não vai ter impacto. Ou seja, é um risco muito grande, inaceitável. E, portanto, nós queremos ressaltar a importância de que os empreendedores, e aí eu destaco especificamente geral, cumpram as determinações da ANA. No entanto, nós já esgotamos todas as instâncias que nós temos no âmbito administrativo e agora o processo está judicializado, o empreendedor entrou na justiça contra as determinações na ANA e, nesse momento, devido a um recurso que o empreendedor apresentou à justiça, o processo está parado, aguardando uma decisão judicial. E nós não sabemos e não há prazo para essa decisão ser tomada. E, recentemente, essa semana, o empreendedor encaminhou à ANA uma proposta de fazer um novo estudo de remanso, ou seja, reavaliar novamente essas cotas de proteção. De modo que nós não temos certeza sobre a implementação das medidas de proteção, especificamente do alteamento da BR, nesse ano. Não sabemos, não precisar qual é o prazo da Justiça para tomar essa decisão e quando que as obras vão ser iniciadas. Então, e são obras que levam determinado tempo para serem executadas. O cronograma original que Jirau nos apresentou previa um prazo aí de mais de 1 ano para executar essas obras. Então, nós estamos com uma preocupação muito grande com relação à cheia de 2019, de que as obras de alteamento não sejam concluídas a tempo e nós tenhamos que criar uma nova sala de crise em janeiro de 2019 e estarmos todos aqui de novo para discutir o mesmo problema que poderia ser evitado se o empreendedor, no caso Jirau, tivesse executado as medidas de proteção que foram determinadas pela ANA. Era isso, obrigado. Eu vou passar para o Denit, só para dar umas palavras à pessoa técnico que está aqui.
Boa tarde. O DENIT se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário. E eu vou repassar para a diretoria o que foi dito aqui hoje, para a gente poder seguir e ajudar no que for preciso. Bom, eu passo à Casa Civil só para fazer considerações que ele foi um parceiro importante desde o primeiro momento nessa discussão e condução da sala de crise. Boa tarde, todos os agradecimentos já foram realizados aqui. Eu também agradeço o convite em nome da Casa Civil e também colocar que tivemos avanços, principalmente na elaboração da primeira versão do plano de contingência, que era um documento que não existia até então da forma que a gente achava necessário, e também essa gestão integrada entre todos os órgãos é algo importante. Contudo, a sala de crise é uma sala excepcional. A gente não pode repetir isso todos os anos. E, especificamente para o Rio Madeira, isso passa pelo equacionamento das disputas judiciais com relação ao alteamento da BR-364. Eu gostaria de ter discutido melhor aqui na sala de crise os aspectos relacionados ao DENIT da aprovação do projeto. Então, a gente vai ter que convocar uma outra reunião na Casa Civil para poder discutir melhor sobre isso, porque as obras necessitam ser realizadas num período de curto prazo, pelo que já foi demonstrado no cronograma, são 12 meses de obra. A gente não tem 12 meses até janeiro do ano que vem. Também nos colocamos à disposição para outros assuntos relacionados aos desastres naturais. E obrigado. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Ney Maranhão, que é diretor da Agência Nacional de Águas, para comentar também, por parte da direção da ANA, os assuntos que aqui foram tratados. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar particularmente todos os nossos membros da sala de crise, o governo do Acre, CEMADEM, ONS, ANEL, CPRM, Defesa Civil, Casa Civil, Santo Antônio, Geral, CPRM, todos que estiveram presentes e nos ajudaram nesse esforço de pilotar essa crise que se constituiu na cheia do Madeira de 2018. Né? Temos aqui um cenário reportado pelo CEMADEM, no sentido de que as vazões do Rio Madeira tendem a diminuir, os níveis tendem a baixar, a crise vai se confinando mais, vai ficando mais tranquilo o cenário, mas nós lidamos com um problema transcendente. O problema transcendente é aquele que uma instituição sozinha não é capaz de resolvê-lo sozinho, né? Principalmente com o ingresso de empreendimentos numa bacia tão complexa como a do Rio Madeira. Então, é necessário que nós consigamos juntar os nossos conhecimentos, juntar as nossas perspectivas e encontrar uma solução, encaminhamentos que possam atender não um grupo isolado, mas um conjunto de atores afetados e envolvidos nessa bacia, né? As ações combinadas no enfrentamento dessa cheia justificaram plenamente a sala de crise. Elas mostram a importância de um processo de discussão, de compartilhamento do conhecimento, de discussão sobre dados quanto à sua qualidade, quanto à sua precisão e quanto à informação e discussão de medidas a serem adotadas e que permitem a preparação de todos para enfrentar a situação que se coloca. Portanto, nós já testamos esse mecanismo de sala de crise e vemos que ele funciona de forma muito satisfatória, porque envolve os agentes de regulação, como no caso aqui a ANA, a ANEL, os agentes de previsão climatológica, meteorológica, como o CEMADEM, que teve uma participação muito destacada, os agentes de operação do sistema elétrico, como o ONS, o agente regulador também, a ANEL, já falei, as questões de Porto Velho, da cidade de Porto Velho e do estado do Acre, e aí está a Prefeitura de Porto Velho, Defesa Civil de Porto Velho envolvida, e o próprio Ministério do Transporte, através do DENIT, o Ministério do Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, que hoje não está aqui conosco, mas esteve nas primeiras atividades, a Patrulha Rodoviária Federal, né? E a nossa Casa Civil, a quem eu gostaria de prestar um especial agradecimento
pelo descortínio na hora que nós trouxemos as nossas preocupações, pelo apoio e pela confiança que nos deu, pedindo que nós coordenássemos essa sala de crise, e pela presença permanente, constante em todas as nossas discussões. Vencida essa cheia, sorte nossa, como o Patrick mencionou aqui, que a cheia ficou abaixo da de 2015, não foi para os rumos da de 2018. Se assim fosse, os problemas seriam muito maiores e de muito mais difícil solução. Desenvolvemos um plano de contingência para enfrentar o que viesse pela frente, com a Defesa Civil nos apoiando também. Mas fica a expectativa para o próximo ano, sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de fazer minhas, subscrever, endossar as palavras do representante do Ministério de Minas e Energia e do Patrick aqui. Nós não podemos esperar uma nova crise para estar aqui discutindo outra vez se alteia ou não alteia a estrada. Parece óbvio que essa estrada precisa de algum tipo de atenção por parte dos empreendedores. Fiquei feliz em ouvir o representante da SAI, Santo Antônio Energia, dizer que em junho de 2018 começa o alteamento da parte que lhe cabe. Ficamos aguardando as definições quanto ao restante da extensão da estrada, que, sem dúvida nenhuma, precisa de uma medida definitiva de alteamento e de proteção. Então, agradeço a todos pela participação. Foi uma jornada difícil, que nos preocupou bastante, mas que eu imagino que o Estado do Acre se está feliz com o desenlace a que chegamos, onde temos o Estado do Acre permanentemente ligado à nossa federação por via terrestre, né? E queremos que continue assim para sempre. Obrigado. Bom, eu tenho duas coisas para fazer. Eu já fui fechado pelo... eu aprendi que depois que o diretor fala, a gente só encerra, né? Mas vou só falar duas ou três palavras. A primeira é que, havendo necessidade, e a partir de algum tipo de informação, ou pelo ONS, ou por parte do CEMADEM, ou por parte do CIPAM, nós reativamos a sala imediatamente a partir dessa constatação de alguma necessidade, tá? Então, esse é o compromisso da agência, de ficar atenta e, no primeiro momento que surgir alguma coisa que fuja da normalidade, nós reativamos a sala novamente. A segunda coisa, eu acho que é importante, é que essa sala, ela tem uma coisa também que é importante, que a gente vê em todas as outras salas, e nessa não podia ser diferente, é que no primeiro momento todo mundo tem passivos. O que é passivos? Tem dúvidas sobre alguma coisa, e todas as primeiras reuniões, as primeiras palavras são de colocar esses seus posicionamentos. E, na sequência, há uma direção mais constante em relação a todos os assuntos, e isso faz com que a sala tenha efetividade. Então, acho que isso é importante. A sala ela tem essa missão de fazer essa convergência em cima de assuntos que são dessa natureza. Bom, então, da parte da Ana, na parte minha principalmente, pedir desculpas por alguma coisa que eu tenha fugido a meu controle e em algum momento talvez ter uma atitude que talvez tenha desagradado alguém, mas isso foi em função de tentar organizar a discussão e propiciar esse diálogo. Então, na sequência, eu vou só pedir duas coisas. Primeiro, o CEMADEM, se ele pode, toda quarta-feira, mandar a apresentação, sem apresentação, mas só a apresentação. Então, se você pudesse fazer isso, ele já disse que sim, e nós encaminhamos a todos essas previsões e esses dados que eles monitoram. Então, nós vamos continuar toda quarta-feira mandando as informações. Da mesma maneira, eu pediria ao ONS se pudesse também só disponibilizar como se uma apresentação fosse feita e nós mandar, pelo menos nas próximas 2 ou 3 semanas,
Então, o ONS também concorda. Então, todas as quartas-feiras, nós vamos disponibilizar as apresentações que poderiam ter sido feitas se a sala tivesse sido realizada. Isso, a nossa data, vamos dizer, sugestiva para isso é até o dia 9 de maio, nós faríamos isso, tá? Então, nesse momento, eu queria agradecer de novo a todos e vamos partir para uma nova missão. Muito obrigado. Até mais.